Em 2009, Luís Lopes ganhou 8 milhões de euros no Euromilhões, mas pouco mais de uma década depois está sem nada. Perdeu parte da fortuna com o divórcio e investimentos desastrosos. Luís acusa agora a antiga advogada de o ter enganado durante anos a fio. Já fez queixa e o Ministério Público abriu um inquérito para investigar. A advogada Sónia Valente nega todas as acusações. Aproveitou-se mesmo de mim mesmo, dei-lhe a carta branca, confiei demais nela e ela, foi o que fez isso, foi aproveitar-se de mim. Conseguiu mesmo me deixar na miséria, pronto. Luís é um euromilionário na miséria. Em 2009, ganhou 8 milhões de euros de um primeiro prémio de mais de 50 milhões. 11 anos depois, resta-lhe quase nada. Saiu o primeiro prémio à gente. Muito bom, sim. Sim, a vida mudou para a frente, mudou, sim. Mudou, mas para gente foi tudo muito bom e tudo, mas muita gente se aproveitou. O ladrilhador da Charneca da Caparica, em Almada, mudou de vida do dia para a noite. Luís deixou de trabalhar, fez vários investimentos, mas nem todos correram bem. Ainda assim, o euromilionário conseguiu comprar casas para familiares e ajudou amigos. O divórcio também lhe saiu caro. Luís, de 51 anos, perdeu parte da fortuna. Não tem filhos e, no ano passado, voltou a casar. É no Brasil que agora pretende recomeçar a vida. Luís acusa a antiga advogada de o ter enganado durante anos a fio. Trata-se de Sónia Valente, membro da delegação de Almada da Ordem dos Advogados. A partir de 2012, esta advogada terá começado a gerir as finanças do euromilionário. Para além de advogada, seria também uma amiga. Terá sido mesmo convidada para o casamento do euromilionário em Fernando de Noronha, no Brasil. A vida financeira estava nas mãos dessa advogada, sim. E como é que... Sempre mexeu sempre em tudo. Ela, pronto, tinha uma carta assinada para mim para ela poder mexer em tudo mesmo. Ela tinha acesso à minha senha das finanças, ela tinha isso tudo. Aproveitou-se mesmo de mim mesmo. Dei-lhe a carta branca, confiei demais nela e ela, foi o que fez isso, foi aproveitar-se de mim. Se soubesse o que sei agora mesmo, isso, certas coisas não tinham acontecido, mas não sabia mesmo. Já sempre contava aos patrões e tudo. Nunca fiz IRS, nunca fiz nada disso mesmo. Nunca mesmo. Portanto, não sabia como as coisas funcionavam mesmo. Foi aqui no DIAP de Almada que Luís apresentou uma queixa. O Ministério Público já abriu um inquérito para investigar este caso. A informação foi confirmada à CMTV pela Procuradoria-Geral da República. A denunciada pediu-lhe por diversas vezes quantias avultadas em dinheiro que supostamente se destinariam ao pagamento de impostos e multas em nome do denunciante. Mal sabendo o denunciante que a denunciada se aproveitava da sua ingenuidade e humildes origens, o denunciado nunca recusou os seus pedidos, mas acreditando ainda que a mesma cumpria escrupulosamente as suas funções de advogada, pelo que sempre lhe entregou as quantias por aquelas solicitadas. A advogada terá pedido a Luís por diversas vezes milhares de euros em numerário para o pagamento de multas e impostos. Ela ia comigo aos bancos, ia comigo a todo lado mesmo. E eu, sempre na boa fé, pensei que ela me estava a enganar, mas não, pronto. Sempre a passar aos 80 e aos 70 mil e aos 60 e tudo, e era coisas que eram de 5, 6 mil que eu tinha que pagar. E ela pedia-me 70 e pedia 80, eu passava-lhe o dinheiro para a mão. Sim, dinheiro vivo, sim. E grandes montantes, sim. Nunca foi menos de 50 mil, nunca foi mesmo menos de 50 mil. Ela dizia a mim quanto é que eram as coisas, fazia as contas dela, chegava lá a casa, levava-me os papéis todos, depois mais alguns papéis que ela dizia que recebia do escritório. Dizia-me sempre, ia lá ter comigo, dizia-me sempre quanto é que era, 80, 70. Eu dizia a ela, pronto, no outro dia a seguir ia ao banco. E ao banco, nesse próprio dia, às vezes não conseguia levantar o dinheiro, porque o dinheiro, eles não tinham o dinheiro disponível nessa altura. O gerente mandava a mim no outro dia eu levantava o dinheiro, assinava um papel mesmo, a dizer que o dinheiro era para impostos e entregava esse dinheiro todo. Essa senhora, a doutora Sónia Valente. A advogada pedia e Luís tratava de arranjar o dinheiro.
Nunca foi contestada a atuação desta, nem considerado suspeito o facto de a denunciada sempre pedir ao denunciante que as avultadas quantias que se destinavam a pagar multas e impostos fossem sempre entregues em numerário. Para além da queixa na Justiça, o euromilionário apresentou ainda uma participação disciplinar contra a advogada no Conselho de Deontologia de Lisboa. Ao Investigação CM, Sónia Valente nega as acusações e contra-ataca. São feitas graves acusações à minha honra e bom nome, acusações que não passam de manobras do Sr. Luís Lopes, na tentativa de não pagar a nota de despesas e honorários apresentada e que deu origem a uma ação judicial. Desconheço qualquer participação disciplinar, desconheço qualquer queixa apresentada na secção do DIAP de Almada. Achava que ela estava efetivamente a pagar as multas e os impostos. Sim, achava que isso era tudo de multa e tudo de impostos, quando me ia descobrir que isso era tudo mentira mesmo. Mesmo tudo mentira. Já andava há muitos anos mesmo a roubar mesmo muito dinheiro. Sentiu-se enganado? Muito enganado mesmo, muito. Porque essa senhora roubou mesmo muito dinheiro. Essa senhora roubou mais de meio milhão, me roubou mesmo. A denunciada, abusivamente, fez suas as quantias que o denunciante lhe entregou quando levada a acreditar que se destinavam ao pagamento de impostos, multas e taxas em atraso. Luís alega que a advogada nunca prestou contas, nem passou recibos. No final de 2018, depois de avisado por um amigo, Luís revela que começou a desconfiar da advogada. Sónia Valente terá pedido 78 mil euros para pagar impostos. Luís foi às finanças. A dívida ao fisco era afinal de 7 mil euros. E me avisou mesmo que isso era impossível estar a pagar uma coisa dessas. Então, se ele tinha restaurantes, se ele tinha tudo e não pagava esse imposto, como é que eu podia pagar esse imposto? Um montante desses. O que é que fazem nesse dia? Vou-me à advogada dele e a advogada dele, no outro dia mesmo, fomos para a advogada dele, fomos ter com a advogada dele e essa advogada foi comigo, fomos a Lisboa às finanças e tudo e informaram-me lá que eu tinha que pagar era uma coisa de 7 mil euros, não era cá 78 mil como outra senhora me pedia. Eu no tipo às finanças aqui da Costa da Caparica e paguei com 7 mil euros e daí é comigo começar a descobrir tudo, o dinheiro que ela me estava a roubar mesmo assim, mas como é que pode ser possível, meu Deus, esta pessoa, mas eu tenho as provas todas, me deixarem ao banco, se deixarem mexer as coisas, está lá as provas todas do dinheiro todo que eu levantei mesmo. Está lá tudo escrito e era só para impostos mesmo para ela. Na queixa contra esta advogada, Luís pede a quebra do sigilo bancário. Diz que os extratos dos bancos podem comprovar os dias e os levantamentos em numerário, que depois terá feito chegar a esta advogada. Foi nesta data que se rompeu a confiança do denunciante para com a denunciada, que deixou de prestar quaisquer serviços e apoio ao denunciante. 11 anos depois, Luís continua a apostar no Euromilhões, mas se voltasse a acertar na chave premiada, faria tudo diferente. A casa de Luís Lopes, na Charneca da Caparica, em Almada, foi arrestada preventivamente pelo Tribunal. Em causa está um processo movido pela sua antiga advogada. Sónia Valente diz que Luís Lopes não pagou 35 mil euros em despesas e honorários. O euromilionário nega e diz que a advogada nunca prestou contas. Eu estou farto é disto mesmo. Já passou mais de um ano e tudo, que estava no Brasil e que as contas nos foram bloqueadas. Só quero desmascarar essa senhora e que aquilo que ela me roubou, que seja mesmo. Que eu não estou a pedir nada dela, estou a pedir aquilo que ela me tirou. Quero desmascará-la e que ela só me pague aquilo que ela me tirou, mais nada. Sónia Valente interpôs uma ação judicial contra o euromilionário. A advogada exige o pagamento de despesas e honorários que alegadamente não foram pagos. Em causa estão 35 mil euros que dizem respeito aos anos de 2017, 18 e 2019. A ação foi aceita e o Tribunal de Almada arrestou preventivamente metade de um imóvel de Luís na Charneca da Caparica, em Almada. A habitação está avaliada em pouco mais de 300 mil euros. A advogada invocou que Luís tinha posto a casa onde residia à venda e que pretendia mudar-se para o Brasil.
O saldo de uma conta bancária de Luís no valor de 8 mil euros também foi penhorado, mas devido a uma dívida de arrendamento. Aparentemente, não se conformando com esta quebra de confiança por parte do denunciante, bem como com a sua quebra de rendimentos de legitimidade questionável, decidiu a denunciada iniciar um conjunto de ações e diligências que visavam cobrar do denunciante mais quantias em dinheiro. Por se ter visto impossibilitada de continuar a extorquir quantias exorbitantes ao denunciante, a denunciada resolveu ficcionar ações legais e a intentar ações em tribunal, com vista a obter ilicitamente montantes que já há muito se encontravam na sua posse. A denunciada solicitava com regularidade a entrega de elevadas quantias em numerário ao denunciante, sempre verbalmente, para poder fazer uso livre e indiscriminado das quantias assim recebidas. Este é um dos pontos da queixa apresentada por Luís na secção de Almada do DIAP de Lisboa. O euromilionário de 51 anos acusa a antiga advogada de burla e abuso de confiança. O Ministério Público já abriu um inquérito. A vida do euromilionário da Charneca da Caparica está agora em suspenso. Em Portugal tem que continuar até conseguir provar que esta advogada ficou-lhe com €500 mil. Questionada pelo Investigação CM, Sónia Valente é categórica. Em bom rigor, o que cumpre esclarecer é que o excelentíssimo Sr. Luís Lopes foi cliente do escritório e foram-lhe prestados serviços jurídicos, não pagando os honorários devidos pelos serviços prestados nesses processos. Notificado para o pagamento da nota de despesas e honorários, o Sr. Luís Lopes nunca apresentou reclamação ou impugnação da respectiva nota de despesas e honorários. Sónia Valente foi contratada em 2012. E nos últimos anos, esta advogada tratou de pelo menos 8 processos ligados ao euromilionário. E repudio todas as graves acusações por as mesmas serem falsas e ofensivas ao meu bom nome e à minha reputação. Tais acusações não passam de manobras do Sr. Luís Lopes para fugir às suas responsabilidades, com vista a denegrir e a chincalhar na praça pública a minha imagem e o meu bom nome, ofendendo a minha honra e reputação. Luís não se conforma com esta situação e pede que a Justiça investigue se ficou ou não alguma coisa por pagar à antiga advogada. Essa senhora, conforme me enganou a mim, engana muita gente mesmo. Porque há mais gente a queixar-se dessa senhora. Como é que o Sr. Luís vê o futuro? O que é que gostava quando, enfim, se livrasse desta situação? Como é que vê o seu futuro? Um futuro maravilhoso mesmo, mas bastava-me só livrar disto mesmo. Se essa senhora não fizesse o que me está a fazer, eu não estava enrascado como estou agora mesmo. Já estava no Brasil com a minha esposa e estávamos muito felizes. Na queixa que fez chegar ao Ministério Público, a defesa de Luís Lopes faz referência ao depoimento do marido de Sónia Valente. A testemunha terá confirmado as entregas de dinheiro vivo. Segundo o depoimento do marido da denunciada, no processo de arresto, esta recebeu sempre elevadas quantias em numerário do denunciante e por volta de agosto de 2018, a quantia arrecadada fazia o total de 231.100 euros. Quantia esta que estava guardada no cofre da residência da denunciada. Dinheiro este com o qual a denunciada chegou a ponderar adquirir um terreno. Então foi, depois já desconfiado dessas coisas todas mesmo, do marido dessa senhora, dessa advogada, que se a senhora me avisara mesmo de que a mulher estava a extorquir dinheiro mesmo que ele tinha visto, que ela tinha dito mesmo a ele que todos os anos tinha que me tirar no mínimo 100 mil euros. Em resposta enviada à Investigação CM, Sónia Valente também explica este facto. Na ação judicial entra o meu marido, como testemunha do Sr. Luís Lopes. Convém salientar que eu me encontro em fase de divórcio, divórcio esse litigante, que deu origem a outros processos de natureza criminal e civil contra o meu marido. A defesa de Luís vai ainda mais longe. Questiona o porquê da advogada pagar as multas e impostos do cliente euromilionário em numerário. Facto que nos parece não mais do que ilusório nos tempos que correm, desconhecendo-se uma única pessoa que desejasse assumir tal responsabilidade de carregar milhares de euros que não lhe pertencessem em notas. O euromilionário só pode vender o imóvel depois do tribunal decidir se deve ou não honorários à antiga advogada. A guerra entre advogado e cliente, para já, não tem fim à vista. Será o tribunal a decidir quem tem razão.
Costuma dizer-se que dinheiro não traz felicidade, mas ajuda muito. Ora, em Portugal há histórias de euromilionários para todos os gostos, desde a empregada de limpeza, que ganhou 51 milhões, até ao casal que passou anos sem acesso ao dinheiro porque ambos queriam o prémio exclusivo. Há de tudo, histórias com um final feliz e outras nem tanto. As estatísticas dizem que os números 50, 44 e 23 são os que saíram mais vezes no Euromilhões. Já as estrelas que deram mais sorte foram o 2 e o 8. E por falar em sorte, Amélia de Jesus era empregada de limpeza na Póvoa de Varzim quando ganhou 51 milhões de euros no prémio Euromilhões. Estávamos em 2013. Gastou fortunas em carros de luxo e construiu imponentes moradias na freguesia em que sempre viveu, em Ariz, no Marco de Canaveses. Tudo para si e para os 2 filhos. Deu uma festa à população, ajudou a família e até entregou cabazes com alimentos no Natal aos mais necessitados. Amélia mudou radicalmente de visual, fez cirurgias estéticas e perdeu 36 quilos. Depois de receber o prémio milionário, casou com Abílio Ribeiro. O casamento de sonho rapidamente passou a pesadelo e terminou na justiça com Amélia a perder mais de 16 milhões de euros para o ex-marido. Como Amélia, há outros 69 euromilionários em Portugal. No total, ganharam 2.243 milhões de euros. É no Porto que se concentra o maior número de excêntricos. São 16. Em Lisboa, 11 apostadores já ganharam o primeiro prémio do Euromilhões. Luís e Cristina andaram mais de 6 anos às voltas com 15 milhões de euros. Eram namorados em 2007, quando venceram o Euromilhões. Ele pedia metade por ter preenchido o boletim e pago o registro. Ela reclamava o prémio todo por ter sido a autora da chave premiada. O caso chegou a tribunal no final de 2009 e foi resolvido pelo Supremo em 2012. Os juízes conselheiros confirmaram a divisão do prémio pelos 2 ex-namorados após várias sentenças e recursos. A autorização para mexer nos bilhões foi dada em 2013. O dinheiro parado no banco terá rendido cerca de 1 milhão de euros em juros. O último jackpot em Portugal saiu em fevereiro deste ano, em Olhão, em causa um prémio de 67 milhões de euros. Vamos fechar esta investigação CM. Já sabe que pode contactar-nos através deste e-mail que vê na imagem, investigacm@cmjornal.pt.